Eu serei pai de multidões, proclarei. Evangelismo pessoal. Vou tentar responder essa pergunta. Existem muitos modelos, muitos métodos, muitas estratégias para fazê-lo, né? Eu quero destacar algumas formas e quero destacar depois uma em especial. Existem o teatro, é uma maneira de você pregar a palavra, enfim, muitas estratégias, cruzadas evangelísticas com trio elétrico, carro de som, ar livre, retiros espirituais, que você convida pessoas não evangélicas para participar, testemunhos, né, com jantares e tudo mais. O próprio louvor, ele é um meio de você evangelizar. Filmes evangélicos, passar um filme na sua igreja, entregar um filme para alguém, enfim, etc. São muitos os meios, os métodos para você estar levando a palavra. Agora, querido, eu quero destacar um método em especial que nós temos praticado na nossa igreja, tem sido um desafio para mim, para os nossos irmãos e tem sido muito eficaz, que é o método de evangelismo pessoal. Uma coisa que a gente tem resgatado, a igreja evangélica tradicionalmente já fazia isso, mas hoje em dia está um pouco amortecido, né? Eu quero destacar alguns pontos porque o evangelismo pessoal como o principal meio e método para realizarmos o ID do Senhor. Primeiro destaque, porque é um método bíblico. Observamos isso na vida do apóstolo Paulo, na vida do apóstolo Filipe, quando está ali evangelizando pessoalmente o eunuco, né? Vemos isso na vida do próprio Senhor Jesus, ali no poço com aquela samaritana. Enfim, são muitos os exemplos bíblicos, até porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e precisa ter um ouvinte e precisa ter um pregador também. Então é um método totalmente bíblico. Uma outra questão é que é o único meio pelo qual o ouvinte ou o pecador ou aquele que está sendo evangelizado, ele pode interagir com o pregador. Tirando isso, com o evangelista. Tirando isso, todos os outros meios que eu falei há pouco, seja o cinema, seja o louvor, seja o teatro, seja a pregação coletiva, em nenhum desses métodos o ouvinte ele pode interagir com aquele que fala. Ou seja, ele é exclusivista do evangelista. E não, a gente observa que Jesus sempre ouviu também os dois lados. Teve um momento em que teve que se ouvir, teve momentos de falar. Então é um método em que ele pode tirar suas dúvidas também. Uma outra questão importante, que o evangelismo pessoal ele não traz confusão com certas estratégias, porque em igrejas mais históricas, conservadoras, a gente observa que há métodos mirabolantes que acaba mais escandalizando do que somando para o reino de Deus, trazendo uma soma para a obra da evangelização. Então, vou destacar mais um ponto para o evangelismo pessoal, que ele não é dispendioso. A gente observa que as igrejas elas são lentas para a obra da evangelização, porque considera que para fazê-lo precisa de um carro de som, ou de um trio elétrico, ou fazer uma grande cruzada, trazer um cantor caro, um pregador caro para atrair as pessoas. Não. O evangelho pessoal, ele não traz despesa, não precisa nem de um microfone. Aliás, você não precisa nem de folhetos, porque basta você sair naturalmente com os instrumentos que o Senhor já lhe deu, que é a sua voz, né, os seus pés, e o Espírito Santo na sua vida já é mais do que suficiente para você incendiar a sua cidade, a sua família, o seu trabalho. Uma outra questão importante sobre o evangelho pessoal é que ele aperfeiçoa o obreiro. Observe que nos outros métodos, às vezes a pessoa ele treina uma peça teatral, ele passa um filme na igreja, enfim, ele não... Agora, o evangelismo pessoal não, é diferente. Ele acaba se preparando, lendo Bíblia, orando, né? Porque ele sabe que vai ser muitas das vezes confrontado a responder com mansidão acerca da sua fé. Então todo evangelista que tem essa ousadia e que ele parte para esse método totalmente bíblico, ele precisa se preparar biblicamente, né? Então aperfeiçoa aquele que vai pregar a palavra. Uma outra coisa importante nesse método, que ele não é exclusivista, diferente dos outros, que a pessoa precisa ter uma vocação, uma dotação especial para fazê-lo, né?
não tem aquela exclusividade para ser um pregador, não. O evangelho pessoal todos podem participar, conforme você está vendo nas fotos aí que a gente está passando, né? Senhoras, crianças, novos convertidos, pastores, presbíteros, pastores presidentes, né? Todos esses podem e devem participar. Ele não é separatista, ele não é exclusivista, todos podem participar. Uma outra questão, um outro ponto que eu quero destacar nesse vídeo sobre o evangelho pessoal, que ele é universal. Não, em muitos países não cabem muitas estratégias por causa da perseguição, o país é fechado. Então o evangelho pessoal ele entra lá de forma de um a um, pessoalmente. Então você consegue entrar desta maneira para você cumprir com o ID do Senhor Jesus. Então, querido, você que está sentindo essa chamada e você quer ser o evangelista, quer ganhar almas para o Senhor, né, quer responder ao chamado e à ordem do Senhor Jesus, quando disse o ID, está aí um método, né, bíblico que vai ser eficiente para o seu grupo na igreja, para você de forma individual. Faça isso, organize na sua agenda da igreja, vai com grupos para a praça, às vezes à noite é um bom local para você fazer o evangelismo. Vai começar lento, mas depois vai ser empolgante. O Espírito Santo ele vai inflamar aqueles que vão participar e com certeza, como diz no Salmo, vocês voltarão para casa alegre, trazendo consigo os seus molhos. Vá na força do Espírito Santo e será grande o resultado para a glória de Deus. Eu serei Pai de multidão.